Dia com Jesus. O Senhor continue nos ajudando, porque sem Ele nada podemos fazer. Hoje teremos o batismo do irmão Valtenes. Fique de pé, irmão Valtenes, por favor. Tem muitos irmãos que não o conhecem pelo nome, né? Já viu ele aqui na igreja muitas vezes, mas não sabia que ele se chamava Valtenes, né? Ele é irmão da irmã Raquel Alves. Alves, né? Isso. Ele pediu o batismo há uns 15 dias ou mais, né? Ele desejava que o pastor Sebastião Calaça estivesse aqui e viesse fazer o seu batismo. Ele cresceu lá, né, na congregação do pastor Sebastião, na Vila São José. Mas não foi possível ele vir. Então ele me disse, não, eu quero é ser batizado, né? Então, é tão bom quando a gente vê que uma pessoa realmente sabe o que está fazendo. E ontem eu disse em Bernardo, pode sentar, irmão, Deus te abençoe. Ontem eu disse em Bernardo Saião que é até bom a gente dar um tempinho, né? A pessoa disse, pastor, eu quero me batizar. Então a gente diz assim, muito bem, eu fico feliz com isso, alegre. E o irmão aguarda que eu vou anunciar o seu batismo, né? A gente vai fazer o seu batismo. Mas deixar a pessoa pensar mais um pouquinho, né? Quem sabe, quanto isso, ela resolve voltar atrás, né? Não quero batizar mais não. Porque a gente batiza muita gente, parece que tem muita gente que brinca com isso, né? E a coisa é muito séria. Então, quando a pessoa espera uma semana, 2 semanas, um mês, pensa até que o pastor esqueceu, né? Depois, quando você fala com ele, ele diz, não, eu quero batizar, eu estou esperando. Aí parece que dá um ânimo maior para a gente, né? Para batizar a pessoa. Até pouco tempo eu pensava assim, que se uma pessoa pedisse o batismo e eu não batizasse ela e ela morresse, ela ia se perder por minha culpa. Mas depois isso saiu da minha mente, não existe isso. O eleito não se perde. Se ele não se batizar e partir decidido, não é o batismo que vai salvá-lo. E mesmo salvo, né? Mesmo que não seja eleito, ele decidiu batizar, ele recebeu Cristo no seu coração, porque a pessoa se torna cristão, não é depois do batismo, não. Ele se torna cristão é no dia que ele recebe Cristo no coração. Desse dia em diante, ele nasce de novo. Agora, o batismo é uma expressão, é um ato de... Ele está demonstrando ali que aquele velho homem morreu, foi sepultado, e ele nasce ali, nasceu ali uma nova criatura, mas não da água. Quando a Bíblia diz da água e do Espírito, água na Bíblia significa palavra. Não é propriamente a água do rio, não, é a palavra. A palavra e o Espírito. Então, o novo nascimento, ele acontece numa obra interna, no coração, não é no batismo literal. É necessário, sim, fazer o batismo. Mas não precisa de pressa, né? Pressa para fazer batismo, porque muitas vezes a pessoa até volta atrás. E é melhor voltar atrás antes do que depois, né? Porque depois de fazer o voto lá dentro da água, agora aquilo vai custar um preço, né? Então, é nossa alegria recebermos mais um no exército, né? Recebermos mais um nas fileiras dos soldados do Senhor. Depois da escola, o irmão se assenta aqui na frente e o pastor Natanael vai conversar com o irmão, e ele, o pastor Antônio Francisco, o irmão Marísio, vocês vão realizar o batismo do irmão. Eu vou tratar de vários assuntos. Hoje nós teremos a Santa Ceia à noite, e amanhã o culto de oração, e terça-feira estaremos viajando para Goiânia. E estarei aqui novamente só no dia 4 de setembro.
porque eu tenho que aproveitar a viagem para fazer coisas que são além do encontro, né? Visitar meu irmão, meu pai e minha esposa passar no médico. Eu tenho uma visita marcada com o pastor Leônidas, terminando lá com o pastor Vicente, no último final de semana desse mês de agosto. E depois eu volto direto lá para o Recantinho para descansar a cabeça das viagens, do encontro. E aí na sexta-feira a gente estará aqui, que é dia 2, né? Eu disse dia 4, mas dia 4 é a ceia. Eu estarei aqui dia 2. 2? 1. Como é que é? 1, né? Na sexta é 1, né? É 2, né? Sexta 2, sábado 3, domingo 4. Então estaremos aqui na sexta-feira. Uma das coisas que eu quero mudar, aproveitando a presença dos irmãos, é o seguinte: eu até vou fazer um plebiscito, um levantar de mãos. Eu pretendo, assim que eu chegar dessa viagem, eu pretendo sair daqui na segunda-feira para o Recantinho e voltar só na sexta. Recantinho é esse lugar que vocês viram aí, onde foram feitos esses clipes neste ano. Deus nos deu este lugar para nosso descanso, nosso companheirismo na temporada de julho. E então eu não posso perder a oportunidade de me reservar, me descansar, me poupar para o bem da igreja. Então eu estarei fazendo isso a partir de quando eu voltar, a não ser na semana que eu tenho roteiro, né? Eu irei para lá. Então, mas eu não gosto de perder culto de oração. Eu fico inquieto, eu não fico bem. Eu acho muito bom o culto de oração. Mas se eu ficar aqui na segunda por causa do culto de oração, então eu já perco uma parte da semana, fica mais apertado, né? Então eu pensei o seguinte: ou eu tiro o culto de oração de segunda e coloco na sexta, porque toda sexta eu estarei aqui, ou eu faço 2 cultos de oração, um na segunda e outro na sexta. O que vocês acham? O que o senhor achou, dirigente do culto? Não, o senhor também é irmão. Vamos voltar juntos, né? Vamos voltar juntos. Mas 2 cultos de oração ainda é pouco, bom se fosse 4. Mas tem gente que não gosta, nem que fala nisso, né? Tirar o culto de oração na segunda-feira. É tão bom vir à igreja na segunda-feira, né? Orar. Mas eu não posso ficar aqui na segunda. Inclusive, o pastor Mauro me disse uma coisa, eu até vou perguntar a ele se ele sabe aonde o irmão Brana disse isso, porque eu não encontrei, mas ele disse isso, né? Que o irmão Brana falou que o pastor não deve aparecer na igreja na segunda-feira. Ele disse que o irmão Brana disse desse jeito, né? Foi outro irmão que falou, né? Que andava com o irmão Brana, né? Tem muitas coisas que eram irmãos que andavam com o irmão Brana que transmitiram para os pastores mais antigos, né? Então, o irmão Brana, ele disse que o irmão Brana disse isso. Ele disse: o pastor não deve aparecer na igreja na segunda-feira, porque o domingo é muito desgastante. E aí, geralmente, depois de cultos, como nós temos no domingo, escolas, culto à noite, muita bênção, muita maravilha, Deus abençoa, nos alegramos muito. Normalmente, a segunda-feira é uma segunda pesada. E a gente pode perceber isso. Você pode prestar atenção que o dia mais difícil da semana é segunda-feira. E então ele disse: não é bom que o pastor esteja na igreja na segunda-feira, porque eu não sei porquê, né? Ele falou isso, eu não sei porquê. Talvez seja por causa do desgaste, né? Mas é tão bom o culto de oração na segunda, né? O pastor Joaquim faz, a igreja de Goiânia faz, muitos anos, e é muito bom. Mas eu não gosto de sair, eu não gosto de perder o culto de oração. Então, como é que ficaria?
é uma oportunidade e depois eu decido, né? Quem quer 2 cultos, levanta a mão. E esse amém foi só ali, ó. Porque eu mandei só levantar a mão, né? Não mandei falar amém, né? Mas o amém da irmã Luísa, se falar assim, quem quer culto todo dia? Não faz outra coisa, né, irmã Luísa? Só passar roupa, lavar, limpa a igreja, e cultuar, né? A Luísa trabalha muito. Eu digo assim, ela é mais livre, né? Graças a Deus por isso. Pode, cadê o microfone do participante? Bom dia com Jesus, amém? Então bem rouco, está assim dando um zumbido aqui. Quando o pastor Jetson veio para Araguaína, o culto de oração não era segunda-feira. E quando ele inventou isso, né, essa mudança, eu achei ruim. Fez segunda. Ah não, a gente já vem no culto domingo de noite, segunda-feira, igreja de novo. Hã? Não há cristão que aguenta. Né? Não há cristão que aguenta. Mas, olhando aos olhos naturais, a gente acha ruim. Na época eu achei ruim. Mas hoje, eu já acho assim estranho, porque é difícil demais. Muito. Cada dia que passa. Parece que faz parte. Sempre a gente tem dificuldade de chegar aqui. Mas eu não sei. Se fosse assim, para eu, o irmão Brana, ele ensina que a igreja, ela é a voz da igreja, é a voz de Deus. Então, eu não queria que minhas palavras mudassem seus pensamentos. Eu acho bom a segunda. Goiânia, eu não sei, quando o pastor Joaquim cria algo, depois você vai entender. É bom. Certa feita, alguns ministros que andavam com o irmão Brana, eles falavam com o irmão Brana, ele corrigiu o irmão Brana, porque o irmão Brana ficava pregando, fazia culto de manhã, de tarde, de segunda, e ele dizia, irmão Brana, depois de um culto desse, você tem que descansar no mínimo 1 semana. Eu acredito que é nesse sentido, né? Mas é o Senhor aqui que dá o aval aí. Mas meu ponto de vista é esse, nós estamos vivendo em uma era agitada, neurótica, amaldiçoada pelo pecado. E a gente não ora em lugar nenhum. Se a gente não vier aqui na segunda-feira, com toda a dificuldade que tem, para fazer, tentar, orar aqui, eu acho que fica muito difícil para a gente continuar o resto da semana. Parece que o culto de oração na segunda abençoa a semana toda. Né? Eu acredito, porque se a gente... que é difícil demais. Se a gente não vier, eu acho que vai haver atropelos na semana. E outra coisa também que eu vejo, né, em vários lugares, o culto de oração desta igreja, ele é um dos maiores cultos de oração do país. Pela proporção de habitantes que nós temos, e já aconteceu muitas coisas aqui inexplicáveis. Amém. Opa, está muito alto, né? Aí vocês percebem o quanto a gente enfrenta dificuldade para... é difícil, né? Por isso que eu disse, a igreja tem que dar a palavra também, né? Porque, afinal de contas, o irmão Brana disse, todas as decisões têm que vir da votação, a igreja tem que votar. Existem coisas que o pastor tem que decidir, mas existem coisas que a igreja tem o direito de votar, né? Então, eu não posso fazer coisa que vai prejudicar pessoas, que vai para me beneficiar. Eu não posso. Contudo, se for o caso, eu deixo para ir na terça. Mas poderíamos ter 2 cultos, de qualquer forma eu vou perder um, né? Mas não perco tudo. Pelo menos tem um, né? Na sexta-feira. Aí fica quarta e sexta sem eu. Eu pensei isso também, mas é difícil. A gente que nasceu dentro da igreja, foi criado dentro da igreja,
tem dificuldade até para descansar, né? Quer estar em todos os cultos, né? Mudar o de sexta para sábado. Eu estava dizendo para minha esposa, irmão Bruno tinha culto quarta, sábado e domingo, né? Era quarta, sábado e domingo. Só que sábado é complicado, porque quem vem no sábado não vem domingo de manhã. Então, é tanta coisa para a gente pensar, né? Tanta coisa. Mas quem vota para... Como é que é? Eu já perguntei para ter 2 cultos, né? De novo, quem é que vota para ter 2 cultos de oração? Levanta a mão, por favor. 2 cultos de oração. É difícil, né? Parece que vai dar a metade, né? Quem vota para ter o culto de oração só na sexta e segunda não ter culto? Quem vota? Ué, ninguém ficou neutro. Ficou muita gente neutro. Eu acho que não entenderam o que eu disse, né? Não, é porque ainda tem mais outra alternativa. 2 cultos, culto de oração na sexta. Qual que é a outra alternativa? Hã? Como? Só segunda e eu volto sábado. Não, mas essa aí eu não vou querer não. Não vou querer não. Eu vou querer voltar é sexta mesmo. Eu gosto de estar na igreja também. Diga. Vem cá, irmão Deus, você quer falar? Bom dia com Jesus. Eu votei para ter só na sexta, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com a empolgação, né? Porque acaba que o culto de segunda-feira ele pode virar um culto facultativo. Pelo fato do senhor estar aqui só na sexta, o culto de segunda vai virar um culto facultativo. Aí vai dar só a irmã Luísa aqui. Para não ter frequência da igreja, é melhor não ter o culto, né? Porque o culto necessita de diáconos. Então, se o culto de segunda virar um culto facultativo, lógico, não existe isso, culto facultativo, mas existe. Existe, mas existe. Então, se virar um culto facultativo, é melhor ter só o de sexta-feira com a frequência que nós já temos nos cultos de orações. Muito bem. Boa ideia, né? Diga, irmão Deus. É isso aí mesmo? Aí ele já falou, né? Tá bom. A ideia do irmão Deusdete eu não entendi. Ele quer que passe um culto para terça, não sei como é que é. Não, aí não adianta, aí fica do mesmo aí vamos trocar 6 por meia dúzia, né? O pior ainda. Bom dia com Jesus. Eu sugeri assim, o culto de sexta-feira, o culto, né, que é sexta-feira, colocava o culto de sexta-feira na terça e o culto de oração na sexta-feira, que você estava aqui. Não, mas aí não vai resolver nada para mim, né? E na terça eu não estou aqui, de qualquer forma eu não estou aqui. O culto normal, né? O culto que acontece nas sextas, né? Passava para terça e o culto de oração na sexta. Tá bom. Aí o senhor estava no culto. Tá, o senhor não quer que tire um culto, né? Que diminui um culto. O irmão Deus não quer que diminui um culto. Então tá bom, boa ideia também. Mas, olha, é o seguinte, eu também gosto muito do culto de oração na segunda, já tirei uma vez, não deu certo, coloquei o culto de oração, não sei que dia que foi, não sei se alguém lembra, aí não deu certo não, é segunda mesmo, voltou para a segunda, ficou bom, né? Ficou muito bom. Tem essa questão aí da frequência dos irmãos e a semana parece que fica melhor depois que você tem um culto de oração, logo no começo da semana, né? Então, eu acho que nós vamos deixar quieto. Eu vou na terça, volto na sexta, ou então, de repente, eu volto no sábado. Irmão Moisés? Eu não mudo o culto, mas eu posso voltar no sábado, né? Uma semana eu venho na sexta, outra eu venho no sábado, na outra eu venho na segunda, que eu tenho que dirigir ceia lá, no meu eu tenho que vir domingo, né? Mas, então vamos deixar quieto. Segunda-feira mesmo, culto de oração. E é para vir todo mundo orar, hein? Aí eu fico por aí mesmo. Até passar o culto de oração, na terça eu vou para lá. Quem diz amém a isso? Então pronto, né?
Está resolvido. Vocês não deixam eu mudar de ideia, né, gente? A cara do mão divino Márcio, sabe? Tá achando bom, né? Mas tem muita coisa a ver, né? Agora, como eu disse, eu vou falar de vários assuntos, vai ficar gravado, arquivado. Se algum dia precisar tocar nesses assuntos outra vez, eu não farei mais ao vivo. Será flashes. Quero que todos ouçam bem, porque é no caráter de amadurecimento da igreja. E até mesmo de exortação, como a Bíblia manda exortar. É para o nosso bem, né? Mas a primeira coisa que eu quero lembrar os irmãos é o seguinte: existem palavras que nós falamos que é considerado palavrão, né? Não cabe a um cristão. Nossos filhos, quando são pequenininhos, eles apanham se falar palavrão, não é verdade? Para eles crescerem e não falar palavrão, né? Como diz o ditado comum. Palavrão é uma palavra grande, né? Mas significa também uma palavra horrenda, uma palavra que machuca, que não fica bem para a gente. Então não cabe a um cristão certas palavras, como por exemplo desgrama, troço, danado. Essas palavras, elas não cabem no nosso vocabulário, nem brincando deveríamos falar essas palavras. Eu considero isso aí palavras do vocabulário de Satanás. Faz parte do dicionário do diabo. Ela não cabe no dicionário do cristão, não existe ela no dicionário do cristão. Para você querer saber o que significa a palavra troço, você tem que olhar no dicionário do diabo, porque do cristão não tem. Eu, por exemplo, acho muito ruim ouvir essa palavra. Eu não sei o que significa, mas eu sei que é um palavrão. Esse troço é uma expressão de, sei lá, de ódio, de raiva, Então, não pode, nem mesmo em brincadeiras, usar palavras que não pega bem para um cristão, principalmente para obreiros. Não pode. Deve ser corrigido, deve lembrar disso, né? E também palavras e brincadeiras, encenações que incitam malícia. Porque, às vezes, você está fazendo algo diante de uma multidão e nem todos que estão ali têm um espírito correto, têm um espírito limpo. Às vezes, uma brincadeira, uma palavra incita uma malícia e aquilo estraga o ambiente, estraga a atmosfera e desagrada o Espírito Santo. É preciso ter maturidade na hora de fazer as coisas para não deixar acontecer coisas que venham, ao invés de trazer edificação, deixar pessoas em problemas, né? Outro assunto que eu quero falar é sobre namoro. Eu estou percebendo, eu não faço parte de fofocas, eu não tenho WhatsApp, não tenho, ninguém me passa mensagem, ninguém me conta nada, e nem mesmo no escritório, mas a gente fica percebendo as coisas no meio da igreja. Então, eu quero falar para vocês uma coisa: se vocês agem errado é porque vocês são esquecidos, porque ensinar o correto eu ensino demais, eu fico até cansado de falar uma coisa só, de ficar macetando. Ainda tem pessoa que parece que nunca ouviu, mas é normal. Então eu quero dizer o seguinte: quando um rapaz e uma moça conversam e pensam em namorar, às vezes eles são descuidados e deixam aquilo vazar para todo mundo e tal, logo começa a surgir algo para atrapalhar aquilo. Isso é do demônio, isso é do diabo.
é coisa do inferno. Eu disse ontem também, se você vê que seu irmão está com o pé na bola, proteja ele para ele marcar o gol, não tenta tomar a bola do pé dele, não. Tem coisas que nós fazemos que é só para atrapalhar a pessoa. Isso não é papel de cristão. Então, não pode haver certas brincadeiras, fofoquinhas, intervenções, tem que respeitar as pessoas, gente. A pessoa pode ser simples o tanto que for, ela merece seu respeito. Se você não respeita, um dia você vai sofrer aquilo para saber o que o outro sofreu. Então, é preciso ser cristão, nós somos uma família, nós devemos amar a todos do mesmo jeito, querer o bem para todos. E se nós pudermos fazer algo para ajudar as pessoas, devemos fazer. Mas para atrapalhar, nunca, jamais. E o principal que eu quero dizer é para as mães. Existem mães que interferem no namoro da filha, e parece que elas querem que a filha case com um rapaz que elas acham bonito, que elas gostam, e que elas pensam que vai ser bom, e isso está errado. Pai, mãe, não entra nisso. Conselhos para que não faça um casamento misto, para que não tenha um namoro errado, para que ore, para que observe as coisas, a gente dá para os nossos filhos. Mas intervir no namoro, não. Ficar pondo defeito na pessoa só para fazer a pessoa desistir, ficar falando de outro por causa de simpatia, isso é muita meninice, é muita falta de maturidade. Prejudica a filha, pensa que vai ser uma maravilha certa coisa, depois lá na frente é uma decepção. Ninguém sabe de nada, a única pessoa que sabe de tudo é Deus, por isso que a gente aconselha, ora até Deus te falar. Eu que sou o pastor, eu já decidi, eu não falo nada mais. Se a pessoa vier no escritório, pastor, o que o senhor acha do irmão fulano? Não sei, não acho nada. Posso até saber de alguma coisa, eu não vou falar. Quem entra em questão alheia, pega cão pela orelha. E esse negócio de ficar entrando em namoro, isso aí é pegar cão pela orelha. Então, eu não entro nisso mais de jeito nenhum. A pessoa ir lá e dizer, pastor, eu estou gostando do irmão fulano, estou pensando em namorar com ele, casar com ele. Muito bem, irmão, eu agradeço pela comunicação da irmã, estarei orando para que dê certo. Se der certo, farei seu casamento com muita alegria. Mas ficar falando, irmã, ele é assim, ele é aquilo, ele faz, não, isso aí eu não faço. Você deve casar com ele ou não deve, mas nunca eu entro nisso. Nem se for julgo desigual. Pelas experiências que eu já tive, nem se for. Uma moça que, pastor, estou gostando de um rapaz do mundo. Irmã, tudo bem. Não sei se eu vou orar por você não, mas eu ainda agradeço pela comunicação. Mas falar, não casa com ele não, porque eu não vou fazer isso, não faço de jeito nenhum mais. Porque já tive muitas experiências. E então, agora, a mãe ficar entrando, ficar atrapalhando, ficar pondo outras coisas na cabeça da filha, e o rapaz às vezes liga para falar com a filha, é a mãe que atende, fica fingindo que é a filha, só para ver o que ele vai falar, isso é uma covardia, isso é uma molecagem. Uma mãe dessa, ela é uma moleca, ela não devia de fazer isso não, atender o celular e ficar imitando a filha, fazendo de conta que é a filha, só para ver o que o rapaz vai falar. Que cachorrada é essa? Deveria vir ao escritório, a filha e o rapaz deveriam vir ao escritório e dizer, pastor, eu liguei para falar com a irmã fulana, a mãe dela atendeu, fingiu que era ela, e para ver se me pegava, então isso cabe até justiça nisso aí. O moço, ele tem direito até de processar uma mulher dessa, uma mãe dessa, porque ela está invadindo
como diz, a personalidade da pessoa, né? Então, eu acho isso muito feio, ridículo, muito ridículo. Tudo que a moça fala, tudo que a moça faz, tudo que a mãe entra no meio, e atrapalha. E não, você vai ficar com uma beata dentro de casa. Ou uma mãe solteira dentro de casa. Porque não tem cuidado, atrapalha, fica só atrapalhando, fazendo coisa de criança, menina. Olha lá que não é toda criança que faz isso. Então, eu já ensinei muito, eu acho que a igreja deve ser madura nesse sentido. Não faça isso. Se sua filha gosta de um moço, ele é simples, ele parece que é um bobão, ele parece que ele é pobre, ele não tem nada, ele não sabe conversar, ele não sabe ler, o problema é dela. Talvez ele vai ser um muito melhor marido do que aquele doutorzinho, que você está achando que vai ser um anjo para ela. Talvez um desses vai ser uma bênção na vida dela. Por isso que é preciso respeitar as pessoas. Respeite suas filhas, respeite os moços. E vice-versa, né? Nem uma mãe, nem um pai tem direito de ficar enfiando o nariz na vida dos filhos, não. Nesse sentido, não. Eu já disse, a gente dá conselho. Quando a gente vê que a coisa é um laço, que aquilo vai ser uma tragédia na vida do filho, a gente vai até onde pode dando conselho. Mas, mesmo assim, a gente não faz nada para atrapalhar. Para atrapalhar aquele namoro, não, a gente não faz. A gente dá conselho, a gente luta, fala, mostra, peleja, dificilmente isso vale, mas pelo menos você fez sua parte. Mas não entra no meio para atrapalhar, não. Não inventa coisas para atrapalhar, não, que isso aí é covardia. Depois você vai pagar o preço mais tarde, né? Deixa sua filha em paz, deixa ela gostar de quem ela gostar, deixa ela namorar com quem ela gosta. Você ensinou ela no namoro cristão, o pastor ensina, ela tem o temor de Deus, deixa ela em paz. Confia nela, confia nele. Depois, tudo é problema deles. Ninguém deve entrar em nada, não. Certo? Entendeu? Outro conselho que eu quero dar, nós temos muitas irmãs que são solteiras, e eu sempre dou o conselho assim: se você tem filha, moça ou que seja criança, essa criança não vai ser criança a vida toda, não. Hoje ela tem 7 anos, amanhã o ano que vem ela tem 8, daqui a pouco tem 12, daqui a pouco tem 14. Não case. Espera, deixa essa moça casar primeiro, deixa essa filha casar, sair de dentro de casa. Quando você ficar sozinha, aí você arranja uma encrenca, se você quiser, né? Mas é muito preocupante uma irmã que tem filha casar-se, porque existe tanta coisa que acontece. Além do risco, além dos problemas que vêm, que pode acontecer, existem as censuras. Existem as coisas que causam indagações, e a pessoa vai responder por aquilo. É muito ruim. Então, vai ao escritório. Pelo menos vai ao escritório, conversa com o pastor, não vai tomando decisão e se comprometendo com ninguém, sem primeiro conversar e ver se aquilo não vai ser um começo de um problema grave, né? É um conselho, eu não estou proibindo ninguém, não. Não vai pensar assim, bem que eu ia casar, mas o pastor não quis deixar, não, eu não faço isso, não tem nada a ver com a sua vida, não, só estou te dando um conselho. Porque mais tarde você vai vir ao escritório com problemas que o pastor não pode resolver. E tem gente no meio da igreja que tenta resolver, se espatifa tudo.
Porque coisa que o pastor não pode resolver, qual irmão que pode? E tem irmão na igreja que espatifa tudo por culpa, porque... Então, eu diria assim, busque graça em Deus. Você diz, mas agora eu sou obrigado a ficar solteira? Você não é obrigado a nada, você só tem que pensar uma coisa. Eu tive 12 anos, eu tive 13, eu tive 14, eu tive 15, eu tive 16, eu tive a oportunidade de não fazer besteira. Infelizmente, eu fui infeliz na minha vida, agora eu tenho que aguentar, pedir a Deus graça, porque fazer o quê? Por isso que eu sempre dou conselho, moças. Não vai nem lábia de rapaz, não vai nem lábia de homem, não, porque homem não estraga a vida, não. Homem pode viver com quantas mulheres ele quiser, lá na frente ele sai como um santinho e pronto. Mas você não. Você caiu uma vez só. Você se complica o resto da sua vida. Se você é uma cristã. Se não é, vai complicar da mesma forma, mas não é cristã mesmo, já se compromete a alma logo e pronto. Mas aqui dentro não, aqui dentro a coisa é diferente. Por isso que o pastor branqueia o cabelo, cria traços de velhice precoces, de tanto falar. Não faça besteira, não seja mais forte. Não vai caindo em coisas, não. Se um rapaz invadir você e tentar te complicar sua vida, diga para ele, não, meu filho, você não tem nada a perder, eu tenho. Eu não vou cair nessa não, porque depois eu vou virar uma mãe solteira aí, se eu quiser ir para o céu, eu tenho que viver solteiro o resto da minha vida. Quando minha filha casar, eu já estou velha. Então, eu não vou fazer essa besteira. Porque põe um homem dentro de casa, com 2 mulheres, com 3 mulheres, é complicado. Esse homem pode ser forte, ele pode ser um cristão, ele pode ser cheio do Espírito Santo, ele pode vencer, mas tem as censuras, tem as más aparências, tem as circunstâncias, tem as horas que ele é obrigado a ficar só com a moça. A mãe teve que sair, teve que ir para o hospital, teve que ir para algum lugar, e ele tem que ficar só com a filha dela. E aí? Causa tanto problema, aí a igreja fica em problema, começa a ver aquilo, família fica em problema. Às vezes não tem nada, ele é um homem de respeito. Mas quem pode dominar a mente dos outros? Então o conselho é esse, a gente dá esse conselho, não faça isso. Né? Fica solteira, fica até ela casar ou elas se casarem e você então se encontrar livre mesmo. Fala, não, agora eu posso casar que eu não tenho filha mais para ter problema com homem. É normal, imagina, você tem, hoje, vamos dizer que você tem 30 anos, sua filha tem 10. Amanhã, daqui 5 anos, você está com 35, ela está com 15. De repente, você está com 40 anos, já vai começando a chegar a ventania da menopausa, né? E as coisas começam a complicar e ela está com 20. Se ela não casou ainda, ela está dentro de casa. Esse homem tem que ser muito homem mesmo, no caráter. Não é fácil, não. A gente sabe que não é fácil. Então, é por isso que a gente dá esse conselho. Tá bom? Não quero ficar estendendo muito nisso, não. Já aconteceu muito, tem muitos casos de irmãs que se casaram assim, nunca teve problemas, são homens de caráter, são homens fiéis, homens sinceros, mas não deixam de enfrentar lutas pesadas, problemas difíceis, por causa da língua do povo, dos olhos do povo, com razão. Sempre é assim, a razão é que mata todo mundo. E quem dá a razão acaba sendo culpado de muita coisa. Então é preciso acatar esses conselhos dados pelo pastor. Quem já fez isso, quem já casou, quem vive assim, fica em paz. Não vai vir, eu vou ter que largar da minha mulher. Não, de jeito nenhum, fica em paz.
Essas advertências servem também para quem já está no barco, né? Vigiar mais, tomar providências, ter cuidado para não ser culpado de perdição de ninguém e assim por diante. Outra coisa que eu preciso falar também, mais uma vez, é sobre relacionamento igreja-pastor. Se eu fosse um homem fechado, carrancudo, seria mais fácil para a igreja. Mas eu não sou, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa misturada, uma pessoa que até as crianças brincam comigo e tudo. É bom também, eu não posso ser diferente, eu não posso ser. Se eu for ser diferente do que eu sou, eu adoeço. Mas isso prejudica um pouco, porque dá muita liberdade para as pessoas, e quando pessoas têm liberdade com o pastor, elas se encontram em risco. Eu tenho lutado muito, muito mesmo, para ajudar os irmãos nesse sentido. Não tenho feito tudo que eu posso para não deixar pessoas ter problema por causa disso. Mas ainda existe coisas que a gente precisa advertir. Por exemplo, a gente não gosta de carregar irmãos no carro. Às vezes eu carrego, a gente carrega, às vezes tem como não carregar. Toda regra tem exceção. Mas, às vezes, pessoas que andam com a gente, depois não sofreram, porque a gente é humano, a minha esposa é humana. Hoje o meu filho que está comigo é humano. Somos uma família. E às vezes acaba vendo atitudes nervosas e palavras e coisas que não gostaria de ver. O pastor, a mulher do pastor, então fica em dificuldade. Por culpa da gente. Então, o irmão Brano ensinou isso. Já falei muitas vezes, na mensagem Influência, ele disse que o pastor tem que ser um homem isolado. E na mensagem Escutando Sua Voz, ele diz que o pastor tem que ser um homem reservado. A família do pastor sofre muito por causa disso, porque a família não é pastor. Então, mas eu tenho liberado, eu tenho dito para minha esposa, para o Eliezer, olha, vocês não são obrigados a ficar junto comigo, faz. Vocês querem passear, quer ir na casa dos irmãos, quer conversar aqui na porta da igreja. Vocês não é pastor. Eu que sou o pastor, eu tenho que ter meus cuidados. Mas eles ficam querendo acompanhar a gente. Né? E isso causa um certo sofrimento para nós. Mas é para o bem da igreja. Então, questão de frequência na minha casa, visitar minha casa, ir na minha casa, isso aí nem precisa de falar, porque os irmãos já aprenderam isso desde quando chegamos aqui. Não é por nada, a gente ama demais os irmãos. Para mim, a melhor coisa que existe é ter vocês perto de mim. Mas vocês mesmos são testemunhas do que acontece quando a casa do pastor é frequentada. Vocês mesmos são testemunhas. Muita gente é testemunha disso. Sabe o que pode acontecer. Então, a gente sofre isso aí. Né? Questão de viajar conosco no carro, eu sei que tem pessoas que às vezes ficam com vontade, né, de ir a lugares que a gente vai, conhecer lugares que a gente vai, famílias e tal, faz até amizade com famílias e quer aproveitar para ir com a gente e tal. Mas eu sofro muito por isso, porque é difícil para mim dizer, não, irmão, eu não vou te levar não, principalmente irmã. Eu não vou te levar não, é ruim, às vezes eu não dou conta de falar. Não, deixa aí. Mas a gente percebe que aquilo não é bom. Não é bom. E estando mais pessoas junto com a gente, conversa muito, toca muito em assuntos que a gente não gostaria de tocar e muitas vezes é custoso demais. Então, assim, como eu estou dizendo, principalmente irmã, né, que às vezes quer sair e tal, eu vou ser sincero, não é bom, nunca é bom. É coisa que parece ser até um legalismo, um radicalismo, mas é como o irmão Mariso disse, tem coisa que é só o pastor que sabe. Não adianta você querer entender.
querer perguntar por quê. Você não vai entender. O pastor sabe por quê, mas não adianta querer ficar explicando. O pastor Joaquim disse no recanto, ano passado. A pessoa fala uma coisa e eu capto aquilo e não esqueço mais nunca. Ele falou no recanto, ano passado, vocês estavam lá, vocês se lembram. Ele disse desse jeito: você fica carregando essa moça no seu carro, você vai ver o que vai dar. Ele falou no recanto. Alguém mais lembra disso? Tem alguém mais que lembra disso? Tem. Agora, é claro que esse irmão, não sei quem que é, talvez estaria carregando essa moça perto da esposa dele. Ele não vai carregar essa moça sozinha. Mas mesmo assim. Está junto com a esposa dele, mas mesmo assim. Ninguém segura a mente. Ninguém segura olhos. Ninguém segura o diabo. Então, o conselho é esse. O seu carro é para carregar a sua família. Pronto, acabou. Não fica carregando irmã no seu carro, não. Moça, seja lá quem for, até irmã casada mesmo, fica carregando no seu carro, não. Não fica chamando para viajar com você, não. Não fica com muita liberdade, não. As irmãs, esposas, devem ser sábias nesse sentido. Não deixa seu marido ficar muito próximo de ninguém, não. É ciúme. É um ciúme correto. Esse aí é um ciúme corretíssimo. Eu vou chamar a irmã fulana para ir com nós. Não faz isso não. Para que isso? Essa irmã fulana, lá uma hora ela vai acabar brincando com seu marido. Na hora ela vai acabar dando um sorrisinho para o seu marido. Ali já nasce um trem ali. Então, a melhor coisa que nós fazemos como cristãos é vigiar. Vigiar, vigiar mesmo. Não adianta. Todo tanto que vigiamos é pouco. Dentro de casa, essas moças que ficam carregando, trazendo amigas para dentro de casa. Irmã mesmo, que fica trazendo amiga para dentro de casa. Às vezes até mal vestida, seja prima, seja sobrinha, seja cunhada, seja o que for. Sua casa é um lugar reservado, não pode ser frequentada, principalmente por esse tipo de coisa. Então, é uma advertência. Eu sei que tem pessoas ouvindo isso, dizendo assim: não, comigo nunca aconteceu, isso não vai acontecer, isso não precisa disso não, eu conheço meu marido. Conhece mesmo, você conhece seu marido, que é uma beleza. Eu conheço a minha esposa. Conhece. O único que conhece a pessoa é Deus. Ninguém mais conhece ninguém. Nem você te conhece, nem eu me conheço. Quantas vezes acontece coisa que a gente fala assim: eu estou desconhecendo isso, né? Eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer uma coisa dessa. Nem você te conhece. Às vezes você diz: comigo não acontece não, isso acontece com gente sem vergonha. Irmão, não tem ninguém que presta não, irmão. Tem não. Irmão Brana falou isso. Ele disse: se Deus tirar a mão de misericórdia em cima de você, meu filho, você faz coisa que você desconhece. É por isso que nós temos que vigiar. Vigie, por favor. Para que ficar carregando pessoas no seu carro que não faz parte da sua família? Para que isso? E pessoas têm que reconhecer, dizer: não, eu tenho muita vontade de ir, tenho muita vontade de passear, mas o dia que eu tiver jeito de eu ir, eu vou. Se não tiver, eu não quero ir com ninguém, não. Eu sempre tenho pedido: me ajudem, por favor, não me ponham em problema. Não me peça para andar no meu carro. Não me põe em problema, não. Às vezes você vê irmãos andando comigo, homens, na maioria das vezes são irmãos que andam comigo, conosco. Vai nos ajudar no culto, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Mesmo assim, eu ainda digo: irmão, você está andando com a gente, mas você fica sabendo que você pode ver coisas, você pode ouvir coisas que você não agrada, mas eu sou homem. Nós somos humanos.
Então, é uma coisa muito séria, né? Muito séria isso aí, não pode, as pessoas têm que compreender, têm que entender assim, porque, deixa eu dizer uma coisa, não sei se eu vou dar conta de dizer, mas eu vou tentar. O pastor, sua família, especialmente o pastor, é um homem público. Por ele ser público, todo mundo quer ter amizade com ele, todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer ter companheirismo com ele. Ele é público, ele é um homem público. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser um homem reservado. É por isso que é complicado, não é? Então, a igreja é que tem que reservá-lo. Porque se ele for tentar reservar e a igreja não entender isso, ele morre. Ele não dá conta de ficar falando não, de ficar falando, de ficar explicando as coisas particulares, ele não dá conta. Por isso que a gente fala no púlpito uma vez só e pronto, né? Já falei, foi muitas. Mas existe aquela questão, você já ouviu muito, mas tem um que nunca ouviu, ele chegou agora. Precisa ouvir, precisa aprender também. Então, a gente vai deixar gravado isso aí, quando a gente vê que precisa, a gente roda só o flashzinho, pronto. Fica mais fácil, né? Então é isso aí, nos ajude. Eu fico sofrendo demais, porque a minha vontade era que todo mundo estivesse junto comigo. Comprar um ônibus, pôr todo mundo dentro e viajar junto. Mas não pode, o pastor fizer isso, o ministério dele vai durar pouquinho. Se ele quiser continuar, ele tem que sofrer, tem que se esconder, tem que se isolar, tem que evitar muita coisa, isso tudo é para o bem do povo, da igreja. E esse DVD, ele vai para os irmãos que congregam comigo, todo mundo vai assistir ele. Agora, um outro assunto aqui é sobre cantores, diáconos, obreiros em geral. Nós estamos tomando posição com respeito à música. E à medida que a gente vai tomando conhecimento das coisas, a gente vai discernindo melhor por que o irmão Brana tinha aquele cuidado. Eu tomei mais conhecimento a respeito de Elvis Presley e eu passei a amar o irmão Brana o dobro. Passei a crer no irmão Brana o dobro. Que dá para a gente ver como que as denominações, especialmente a pentecostal, abraçou Elvis Presley como se fosse um anjo. Sendo ele um demônio, um filho do inferno, 2 vezes. Um Judas Iscariotes moderno. Segundo o julgamento de Elias. Julgamento do irmão Brana. Mas as denominações têm ele como um assembleiano. Grande vantagem Elvis Presley ter sido um assembleiano. Grande vantagem. Eles só faltam dizer que ele está no céu. E depois que eu tomei mais conhecimento, eu não fico procurando as coisas, eu não fico fuçando, caçando, pesquisando nada, mas por uma providência de Deus as coisas vêm, chega para mim. E eu vi ele cantando e até onde eu entendi, parece que ele recebeu a inspiração para cantar o hino Farol. O hino que a irmã Meire cantou quantos anos? E todo mundo vibrou, batia palma, aleluia, glória a Deus. Da onde veio a inspiração? Elvis Presley cantou, segundo o que eu entendi, talvez eu entendi errado. Em uma noite de tempestade, ele foi inspirado. Se não fosse o farol, meu barco se perderia. Aí ele começou a cantar. Eu dou graças pelo farol. Um roqueiro que o Mombrana disse deveria ser mostrado só da cintura para cima, de tão vulgar que ele era. Um homem que cantava que você via o diabo no olho dele. Na mesma hora recebe uma inspiração dessa, canta um hino desse e batiza o mundo com isso. E os evangélicos, ai, que delícia. E nós também acabamos descuidando,
mas o Espírito Santo ainda tem misericórdia e está olhando para a nossa sinceridade, está tentando nos ajudar. É por isso que o pastor Joaquim disse, não impressione com letra, com inspiração. É lindo, é maravilhoso, é fantástico. Mas da onde veio, gente? Eu disse aqui há poucos dias, você quer um compositor mais afiado, melhor do que Satanás? Ele é um anjo. Ele é um anjo. Nós não podemos impressionar com isso. Eu nem vi tudo, eu vi uma parte só. Sinceramente, eu comecei a sentir mal, não quero ver isso, ver o resto não, já é o suficiente. E aí depois disso eu pensei assim, sabe de uma coisa? É cantor cristão mesmo. Porque os hinos do cantor cristão, a maioria deles foram feitos no século passado, no século antepassado, de 1800. E muitos que foram feitos no século XX, já no início do século XX, já estava pervertido. E o que eu quero, eu não estou condenando, por favor, gente, a gente cita nomes das pessoas, mas eu não estou condenando ninguém, não. Estou apenas dizendo o perigo que nós corremos, né? E nossos cantores são humildes para entender isso, dizer não, pastor Joaquim está certo. A nossa tendência é querer ouvir aquilo que é bonito. E tem muitos hinos velhos que não são bonitos. Mas eles traduzem mensagem, eles traduzem vida. Quem fica querendo o bonito, o emocional, ele não está bem, né, espiritualmente. Então, eu decidi mesmo, nós vamos cantar os hinos do cantor cristão, algum hino de autoria de irmãos da mensagem que não pareça com gospel. Você quer saber o que é gospel? Vem a mim e pergunte, esse hino é gospel, pastor? Eu vou dizer, é. E vou dizer, não é. Porque gospel é simplesmente evangelho, significa evangelho. Mas foi batizado justamente pelo Presley, né? Com esse nome, música gospel. Veio de lá. E a diferença está no que você sente. Canta um hino verdadeiro, você se sente bem. Canta um gospel, você se sente mal. Comigo é assim, pode ser bonito do tanto que for. Eu não sinto bem. Tem uma coisa dentro de mim que rejeita mesmo. Rejeita, não tem jeito. Se você não quiser cantar uma coisa assim, eu estou à sua disposição para dizer, esse é gospel. Mas eu penso que nem isso você vai fazer, porque no cantor cristão não tem isso. E apesar de que muitos fazem hinos, e às vezes, é como eu disse, foi eu que fiz, mas não está na linha da mensagem não, então deixa para lá. Não é toda inspiração que a gente recebe que deve ser transmitida não. Eu disse isso aqui. Às vezes me vem hinos assim, eu canto, mas parece que não encaixou com a mensagem não. Já esqueça aquilo. Então, vamos usar o cantor cristão. Esse hinário vai ser descartado. Esse hinário aqui nós não vamos usá-lo mais. Tem muito hino do cantor cristão nele, tem muito hino da harpa. Tudo bem, vai ser colocada a letra lá. Mas não pega hino desse hinário para cantar, não. A menos que você saiba que tem no cantor cristão, na harpa ou nos hinários antigos. Certo? Porque, deixa eu te falar por quê. Esse hinário aqui, ele foi como é que fala? Editado, feito por um pastor que hoje não está no companheirismo. E, infelizmente, um dos que, ao sair do companheirismo, deixou o pastor Joaquim abaixo de, como é que eu diria, dos tapetes, né?
Então, começa por aí. Hoje é o irmão Domingos que faz, mas não foi o irmão Domingos que ele imprime, mas quem confeccionou esse cenário aqui não foi o irmão Domingos, não. Foi um pastor lá do sul, que quando saiu do companheirismo, ele acabou conosco. Diante da multidão, num ginásio em Jaú. Ela usa o outro. Então, esse cenário aqui, lá no Canedo nós não usávamos ele. Eu usava lá, era o de Goiânia, toda a vida. 7 anos nós só usávamos o de Goiânia. Quando eu cheguei aqui, usava esse. Aí eu não pensei em nada não, continuamos usando. Né? Uhum. Era antes, né? Era ele. Então, às vezes, falta de analisar, né? Então, por exemplo, esse cenário aqui, ele tem valor de uma alma. Esse valor de uma alma, ele não é gospel, ele é um verdadeiro hino, mas ele tem direitos autorais. Então, vamos deixar isso para lá, não vamos ficar cantando, não. Ditosa Cidade, é de Shirley Carvalhais, também tem direitos autorais. Só alguns para vocês entenderem. Ao entrar no paraíso, muito bonito. Não é gospel, tem um espírito correto, mas é de Júnior, tem direitos autorais. Deixa para lá. Neste mundo só tereis aflição, Shirley Carvalhais. Senhor meu Deus, manda fogo de poder, também é dos mesmos autores do valor de uma alma. Seja crente no seu modo de viver, é de uma dupla lá de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, né? Posso ver a igreja louvando, esse hino aqui eu não conheço o nome do cantor, mas eu sei que tem direitos autorais também. E eu quero ver, de Oswaldo Nascimento. Nascimento? Oswaldo Nascimento, é isso mesmo, né? Um calvo. E tem outro aqui que, quer ver? Mas se eu fosse com os passarinhos, é bonito demais, né? Maravilhoso, podemos cantar com a igreja podemos cantar, mas eu estou dizendo assim, não cante aqui. Esse também é de Vitorino Silva. Então, é um hinário que foi feito com hinos de direitos autorais. Mas você fica cantando, uma hora vai dar problema, né? Muito bom o hinário, são só hinos bons, mas não são de domínio público. É um hinário que não é de domínio público. As pessoas, às vezes, os cantores, os donos das letras, podem até nos processar por ter feito um hinário com os hinos deles, sem autorização. Então, esse cenário nós vamos descartá-lo, vamos cantar só com as letras no monitor, e o hinário de Goiânia, que é cantor cristão. E eu quero falar sobre a vida de quem canta, a vida de quem é diácono, a vida de quem é obreiro, começar de mim. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós já temos aprendido, temos ouvido muito. Irmão Brana fala, né? Não grite mais alto do que você vive. Ele diz em outro lugar, viva um sermão para mim ao invés de pregar um. É muito, muito pesado, não é brincadeira. A gente luta muito contra, como eu acabei de dizer, né? Contra as coisas para poder ver se vive, pelo menos o máximo possível, né? Então, o que mais desqualifica o obreiro, o que mais desqualifica cantor, pregador, coisas que está diante da igreja. Eu quero que vocês entendam bem isso. Tem coisas que você faz que no escritório você resolve, acerta, acaba, não prejudicou ninguém. Mas tem coisas que você faz que está prejudicando as pessoas. Que as pessoas estão vendo. Que pessoas na igreja estão sendo lesadas por aquilo. Até aí também você pode chamar essa pessoa no escritório, acertar com ela e tirar o problema e ajudá-la, e tudo bem. Mas
o que eu quero dizer é o seguinte: um cantor, ele não pode comprar fiado e não pagar. Principalmente de irmãos da igreja, porque depois esse irmão vai ver você cantando aqui e vai dizer assim, em vez de dizer glória a Deus, ele fala assim, deixa para lá, né? Não pode arrumar dinheiro emprestado e fazer de conta que esqueceu. Porque depois vai cantar, ou vai pregar, ou vai diaconizar, e o irmão fica olhando dizendo, me paga, rapaz. Eu vou acabar cobrando você no meio do povo. É chato, não é? É muito chato. Arrumar emprestado é normal, comprar fiado, até um certo ponto é normal, depende da necessidade, mas a pessoa tem que ter o cuidado que o irmão Brana tinha. Olha, eu não posso te pagar. Você espera mais, ou chega um ponto até que a pessoa tem que dizer assim, você tem que perdoar minha dívida, porque eu não dou conta de te pagar, eu não tenho condição de te pagar. O irmão vai dizer, não, eu perdoo, irmão, tudo bem, eu perdoo, aí é diferente. Não é bom não, mas é diferente. Agora, ficar fazendo de conta que esqueceu, e tem irmão que é tão cara de pau, que compra fiado, não paga, depois vai querer comprar de novo. O que é isso? Você está brincando com a cara do seu irmão, hein? Nós temos muitos irmãos comerciantes aqui, que trabalham com comércio. Acha que a pessoa esqueceu, né? Eu vou lá, vou comprar fiado dele de novo. Não paguei não, mas ele nem lembra. Se tem uma coisa que não existe mal de Alzheimer, é dinheiro para receber. Não existe. Para pagar, o caboclo com 20 anos já está com mal de Alzheimer, mas para receber, ele pode ter 90 anos de idade. O fulano está devendo para mim, não pagou não. Esquece não. Então, é difícil demais para o pastor, meu Deus, os trem custoso. Aí o pastor não pode, irmão, você não pode ser diácono, não. Irmão, você não pode cantar, não. Chega aí me dá vontade de fazer igual um pastor antigamente. Chega os pedidos, hein? Pastor que vai ver quem pode cantar e quem não pode. Esse não pode, esse aqui também não pode. Na hora de chamar, chamava só o que o pastor deixava. Mas era uma trapizonga. Depois o líder de canto quase apanhava lá fora. Por que você não me chamou para cantar? Porque o pastor não deixou. Mas eu vou lá no pastor, pode deixar, né? Não ia nada, morria de medo dele. Não ia nada. Então, mas eu não dou conta de fazer isso, não. Deus me livre. Não dou conta. Só que é muito pesado, né? É muito complicado. A pessoa precisa ter cuidado com a sua vida diante da igreja. Bem entendido. Sua vida diante da igreja. Não deixe suas falhas, seus defeitos, suas dificuldades, suas circunstâncias prejudicar as pessoas dentro da igreja, porque isso vai te desqualificar. Então, eu gostaria de dar essa advertência. Todos nós podemos cair em falhas ou até em pecado, cair em laços, passar horas difíceis que você tem que ficar devendo para o irmão, tem que passar tempo, e você vai lá e conversa, e vai, e depois qualquer coisa vai pagando de pouquinho, mais limpa a sua vida, né? Todos nós estamos supostos a passar por isso. Mas é como eu já acabei de dizer, não é porque você está enfrentando certas circunstâncias que você tem que se evadir, não. Caiu, levanta. Falhou, conserta. Entrou numa certa circunstância difícil, tente sair daquilo sem prejudicar as pessoas, porque além do ministério que você exerce, que nós exercemos, temos um compromisso com a nossa alma, né? Tem acontecido, pessoas cantam e eu sei que essa pessoa rouba. Se ela achar uma coisa no jeito, ela leva. E sobe no púlpito e canta. Como é que eu fico? Eu fico assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Só isso. Mas e se o irmão lá souber também e disser assim, não é verdade? Fica complicado aí.
E tantas outras coisas, né, que acontecem, que infelizmente acontece e nós temos que estar, às vezes, como diz, tampando. E às vezes chega um ponto que começa a cortar, Deus começa a cortar, né? As curas começam a desaparecer, o estímulo começa a desaparecer, a unção começa a desaparecer, porque o pastor começa a se comprometer com o povo. Ele começa a ficar com medo de falar isso, com medo de falar aquilo, com medo de chamar a atenção da pessoa, de tal, e Deus vai cortando. Por isso que eu digo, com respeito à minha casa, ao meu carro, a viagens, a relacionamentos, porque o pastor não pode se comprometer. O dia que o pastor se comprometer com uma pessoa, ao ponto de não poder corrigi-la, ele não serve para ser pastor daquela pessoa mais. Não serve. Porque o compromisso do pastor não pode ser com a pessoa, tem que ser com a alma da pessoa. Isso aqui é para nós todos. É para nós todos. Não vai você olhar para mim e dizer assim, o anjo está falando, não, o santo Jedson está falando. Não pensa assim não. Quantas vezes eu tenho que chorar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que me corrigir, eu tenho que ir na pessoa também e pedir paciência, porque eu também fiquei apertado, não dei conta de pagar na hora certa. Você está pensando que não acontece comigo também? Acontece. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, acontece comigo também. Nós estamos todos juntos. Quem dera que eu não fosse humano e que comigo não acontecesse nada disso, né? Mas é como eu estou dizendo, às vezes a pessoa cai, mas levantou. É digno de honra. Falhou, mas consertou. Estava indo para o abismo, mas Deus puxou de volta e graças a Deus vamos seguir em frente. Agora eu estou me referindo a pessoa cair em certos hábitos, em certas coisas e nunca corrigir aquilo e vai prejudicando a igreja, vai ficando transparente diante da igreja, a igreja vai ficando em problema e a pessoa continua cantando, continua sendo diácono, continua sendo pregador, continua sendo tudo e aí como é que fica? Então é muito pesado. Eu preciso falar. Uma coisa que prejudica muito os obreiros é o temperamento. É preciso, se você for de natureza forte, você tem que orar mais. Você tem que jejuar. Tem gente que não precisa jejuar, não. É bom, né? Não precisa jejuar. Mas tem outros que precisam jejuar. O irmão Brana jejuava 3 vezes por semana. Sabe por quê? Ele disse, eu me conheço. Eu sei da minha natureza, eu sei o tanto que eu sou nervoso. Tanto que o irmão Brana chegou a sofrer uma gastrite nervosa a vida toda. Me parece que faltando 1 ano, 2 anos antes dele morrer, Jesus o curou. Mas ele sofreu praticamente a vida toda uma gastrite nervosa. Porque era onde descarregava seus nervos, era no estômago. Mas não nas pessoas. Ele podia estar nervoso o tanto que for. Que ele tratava as pessoas com carinho, com cordialidade, com amor, mas só Deus sabia o que ele ia passar quando chegasse em casa. Então ele sofreu uma gastrite terrível, a vida toda, porque ele era uma pessoa nervosa. Ele diz, eu sou nervoso por natureza, e toda pessoa que tem visões, que é espiritual, ele tende a ser nervoso. Por isso ele jejuava e lia a Bíblia constantemente, para amenizar o seu gênio, e deu esse conselho para nós. Alguém perguntou para ele, irmão Brana, o que eu faço para amenizar o meu gênio forte? Ele disse, ore e leia a palavra. E o jejum dá força para orar, né? Não podemos ser temperamental. Nervosos é outra coisa, sangue quente, mas temperamental é aquele que fere. Não pode. Nunca. Se ferimos uns aos outros, temos que passar o bálsamo imediato, pedir perdão, consertar aquilo, porque depois vamos precisar um do outro lá na frente. Como diz o cantor, depois você vai ter que me ouvir cantando, então você me perdoa, porque eu não vou parar de cantar porque eu te feri, não. Eu quero que você me perdoa, para a hora que eu estiver cantando, você sentir bem.
pastor tem que fazer isso, o pregador, todo mundo, ó, eu te feri, me perdoa, porque você vai precisar de me ouvir mais vezes. Então, essas coisas é preciso ser lembrado, porque isso desvirtua o ministério. A pessoa chega aqui no púlpito e prega, e ora, e canta, e faz as coisas, trabalha de diácono, mas quando tem um motivozinho de nada, ele descarrega tudo em cima do irmão. Aí esse irmão, como é que esse irmão vai ficar depois, aí no banco? Diácono temperamental, jamais, nem pensar. Se tem um homem que precisa ser cortês, precisa ser educado, é o diácono. E ao mesmo tempo severo. Severo, porém, não sem educação, não temperamental, não de língua pesada. O Paulo diz que ele não seja de língua dobre. Então, essas lembranças é para nós precisamos disso, certo? E outra coisa é o seguinte: instrumento que vai ser tocado nessa igreja tem que ser comprado pela igreja. Se alguém vai participar, como esses 2 teclados aí, ó, irmãos participaram juntamente com a igreja, juntamente comigo, né? Eu participei, irmãos participaram e foi comprado esses 2 teclados aí. Esses 2 teclados são instrumentos da igreja, tá certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem o que eu estou falando. Se o tocador não for comprometido, não for leal, não tiver vida, eu tenho o direito de dizer, irmão, não toca mais não. Mas se ele for dono do teclado, aí ele vai dizer, tá, eu não vou tocar não, mas eu vou levar o teclado para casa. Por isso que o irmão Brana diz, instrumentos da igreja tem que ser da igreja, e não pode sair da igreja, para ser tocado em lugar nenhum. Ah, vai ter uma festa de aniversário ali, eu vou pegar o teclado da igreja. Nem pensar. Então, instrumentos da igreja não saem da igreja. E os tocadores que tocam os instrumentos da igreja, eles são da igreja também. Tem que ser santificados também, do mesmo jeito. Por isso, nós não vamos aceitar mais instrumentos particulares. Não, eu vou comprar um instrumento e vou tocar na igreja. Não, você pode tocar onde você quiser, mas na igreja não. Eu não quero dono de instrumento tocando aqui na igreja, porque ele manda. Ele faz do jeito que ele quer. Se ele quiser vir no ensaio, ele vem. Se ele não quiser, ele não vem. Se o irmão fulano vai cantar um hino, ele não gosta do irmão, ele larga o instrumento, vai lá para fora bater papo, e ele não tem compromisso com a hora de chegar na igreja. O dia que ele não quer vir na igreja, ele não vem, o instrumento fica aí, poeirado aí. E que negócio é esse, rapaz? Nós não precisamos disso, não. Então, é assim, é um teclado e um órgão. Se a igreja um dia tiver inspiração de comprar um outro tipo de instrumento, tiver um irmão ou uma irmã que toca, quer tocar, é comprado pela igreja, é consagrado na igreja, vai ser tocado por uma pessoa que o pastor tem direito de dispensar ela a hora que ele quiser. E o instrumento continua aí, porque o instrumento não é dele. Então, fica isso aí também, os irmãos tomam conhecimento disso, né? Certo? Só órgão e piano vai ser tocado agora, por enquanto, né? Órgão, piano, eu prefiro órgão, mas se quiser usar um violino, um strings, um sax, tudo bem, não tem problema, desde que sejam esses 2 instrumentos aí. E os tocadores, a irmã Arne, a irmã Janinha, a irmã Áquila e alguém mais que aprender e começar a ser usado na igreja. Aí deve ser feita uma escala, porque a gente entende que às vezes a pessoa não pode estar em um dia, pede o outro para estar, para não haver falta, né, que tem acontecido muito. Eu coloquei aqui, ó, tanto cantor, como diáconos, como pastor, como evangelistas, como tocadores, tem que ter compromisso, gente. Você não é obrigado a fazer nada, né? Eu não sou obrigado a ser pastor, apesar de eu ter uma chamada, que eu respondo por ela, mas se eu não quiser ser pastor mais, eu não sou obrigado, não. Eu posso chegar aqui e dizer, irmãos, a partir de hoje eu vou renunciar, vou deixar a igreja, o ministério. Eu não sou obrigado a ser pastor. Mas se eu for pastor, eu tenho que ser comprometido com o que eu estou fazendo. Eu não posso ser um pastor relaxado. Aquele destaque que o Eliezer falou aqui domingo passado, aquilo
balança muita gente, né? Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Misericórdia. Deus me livre, eu prefiro não fazer do que ser maldito por isso. Então, tem que ter compromisso. Você não é obrigado a ser diácono, não. Se você quiser chegar e dizer, pastor, eu já fui diácono tantos anos, agora eu quero sentar. Como o caso do irmão Vandim, por exemplo, né? Irmão Luiz Antônio, irmão Adailton Nazareno. Não, pastor, eu quero ser diácono, mas não. Eu sou obrigado a ser diácono? Não. Então tá bom, eu vou sentar lá no meu lugarzinho, eu fico mais tranquilo, fico mais em paz. E pronto. A igreja não tem dificuldade nenhuma e nem o pastor. Mas a pessoa diz, eu sou diácono e não tem compromisso. Aí é doído, aí é ruim, aí deixa o pastor doente, porque aí o pastor, é diácono, é cantor, é tocador, é evangelista, é tudo. Aonde falha, bate aqui, ó. Aonde a coisa não está andando bem, bate aqui. Por isso que é a gente que tem que falar. Tem que ter compromisso. Graças a Deus acabou, foi embora o mês de julho. Se no mês de julho que vem nós pudéssemos ficar o mês inteirinho no recantinho, era bom demais. O mês inteirinho, do dia 1º até dia 31. Todo mundo no recantinho. Comendo carne e tomando sorvete. E bebendo coca. Deus me livre, né? Pode não, né? É muito melhor. Ah, mas que mês terrível, gente. Que trem custoso. Os diáconos some tudo. Tocador some. Cantor some, apesar de que estava suspenso os ensaios. Né? E quem trabalha ali dentro some. Fica aquela dificuldade. Chega a hora de começar o culto. Quem não mexe numa coisa é obrigado a mexer. Teve um dia desse aí que o irmão Bonfim teve que vir montar as filmadoras aqui, porque não tinha filmador. Aí quem está na internet lá, o que está acontecendo, né? E é difícil demais, mas Jesus dá graça. Né? É o que eu estou dizendo, tem que haver escala, tem que haver comunicação. Teve vários cultos que, se não fosse o irmão Eliezer e o irmão Dean e o irmão Genor, não tinha diácono. Até o irmão Deus Deve virou diácono no mês de julho. Então, pensa, analisa um pouquinho comigo. Uai, porque julho pode sumir todo mundo? Tem que haver compromisso. Não, eu vou hoje, no tal dia você vai, porque na igreja, pelo menos 3 diáconos tem que ter na igreja. Ah, mas o irmão Eliezer está lá, eles não são diáconos não, gente, eles estão aí no meio, auxiliando, ajudando os diáconos, treinando, aprendendo a lidar com o povo, e eles não são diáconos. A escala, eu procurei ela não sei quantas vezes, não teve escala no mês de julho. É julho, então vamos largar a igreja para lá, pronto. Não tem escala de diácono, não tem nada. O diácono aparece na igreja que ele quiser. Vocês me aguentem ou então façam o que quiser fazer. Porque desgasta muito, cansa a gente vai indo, a gente vai ficando sem força. Ah, eu não vou falar mais não. Reunião de diácono parece que foi brincadeira. Né? Conversa, fica desse tamanho. Aí vai chegando um ponto que a gente vai largando de mão. Dá vontade de ir largando de mão mesmo. Enquanto for o pastor que largar de mão, não tem problema nenhum. O problema é a hora que Deus te largar de mão. Aí você estará em maus lençóis. Eu espero que Ele não faça isso conosco. Porque é verdade mesmo. Como diz o irmão Miguelzinho, é verdade mesmo. O que é verdade mesmo. Não adianta não. Nós queremos escapar não. Eu quero que coloque um flash aí antes de nós lermos a Bíblia. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 2. Mas pode ficar sentado ainda. Vamos ver o flash assim, que foi pregado dia 8 de maio. Escola mais ou menos igual essa aqui, né? Pode soltar aí, irmão. Praia. É um recantinho ali. Nós não estamos no espírito de praia. Mas não põe seus pés em praia mais não, por favor, pelo amor de Deus. Principalmente para ranchar em rancho largado. Rancho que os outros prostituiu lá dentro, até falar chega, bebeu cachaça, aprontou, depois vai embora, aí você vai para lá. Não, vai pegar o ranchinho feito aqui.
Meu Deus, que falta de juízo, você não sabe o que passou ali dentro, o que falaram ali dentro, o que aprontaram ali dentro. Será que as pessoas fazem alguma coisa boa na beira de uma praia? Agora eu dou graças a Deus, porque tem essa via de escape para nós aí, ninguém precisa de ir em praia mais não. Não vai, não beira a praia mais não. Se for, assuma, diga, não, eu vou porque eu não obedeço pastor, eu não obedeço mensagem, nem pastor Joaquim, e eu não vou nem tomar a ceia mais também, eu vou desobedecer mesmo, e pronto, acabou. Amém. Mas caso contrário, atenda o meu conselho. Vamos ficar de pé. Capítulo 2, versículo 12. É a mesma escritura de domingo passado. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Senhor, o primeiro a ser corrigido, o primeiro a ser exortado, o primeiro a envergonhar diante destas verdades, sou eu mesmo. Mas ainda estou aqui e creio que eu posso melhorar cada dia. Eu posso me corrigir, eu posso lutar, porque tem coisa que é luta mesmo. Não depende somente de nós, depende de uma luta, de uma garra para poder permanecer. Eu coloco toda esta igreja na tua presença. Esses diáconos não são meus, eles são teus, os cantores são teus, os obreiros todos são teus e a igreja é tua. E o que mais precisa de correção aqui sou eu. Mas estamos todos em tua presença. Toma conta de nós. Trate com cada um segundo a tua forma, segundo o teu amor, tua graça. E o que eu quero é que nenhum dos nossos irmãos, dos meus irmãos, perca o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude mais uma vez, ó Pai. Nós te pedimos. Amém. Se assentem só mais um pouquinho, já está na hora de terminar. Mas só para dar uma melhoradinha, né? Hoje à noite eu gostaria que o irmão Moisés, o irmão Eliezer, o irmão Arno cantasse para mim Sublime Amor na hora de partir o pão. Depois de partir o pão, fizesse um trio aí, cantasse Sublime Amor do Inário Adventista, se vocês puderem. E o conjunto que cantava aquele hino do irmão Brana, né? Cante também, por favor. Na hora da ceia, na hora que eu pedir. Aquele hino, vocês se lembram? A fonte, como é que é? É esse mesmo. Agora, recorde, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele. Em São Lucas, diz assim, que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João no deserto. A palavra de Deus era Jesus. Jesus não foi a Anás e Caifás. Ele foi a João Batista. Isso é profundo. Ele veio a você. É claro que o irmão Brano está se referindo a João Batista ser o profeta. Ele vem ao profeta. Mas quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o que o profeta recebe. Está certo? Recebe o galardão de profeta. Quem creu em João Batista, recebeu Jesus. Quem crê no irmão Brana vai receber Jesus um dia desse.
já o recebeu espiritualmente e o receberá fisicamente. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. Que coisa, é uma predestinação. Pedro disse: podemos nós deixarmos de batizar uma pessoa que foi cheia do Espírito como nós? Se referindo a Cornélio. Paulo recebeu o Espírito Santo também antes de se batizar. Aí dá para você ver que não precisa de pressa de batizar, né? Eu disse há pouco tempo, as pessoas não deveriam ter sede de batizar, elas deveriam ter sede de nascer de novo, de serem cheias do Espírito Santo. E aí depois batizam. Então, essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. Novamente em João 8,43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Então aqui está duas coisas juntas. O Espírito que o mundo não pode receber. E o mesmo João disse que não podeis ouvir minha palavra. Você não tem como separar o Espírito da palavra. Separar a palavra do Espírito. Se você recebeu a palavra, mesmo não deixando de ser humano, mesmo tendo que sofrer por não dar conta de vivê-la, mas você recebeu ela, você creu nela, isso é uma prova que o Espírito Santo habita em você. É a única prova que o Espírito Santo habita em você. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Como que a pessoa pode dizer: eu tenho o Espírito Santo e não tem a palavra? A palavra viria, e se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. A viúva de Sarepta, de Sidom, não receberia Elias se ela não tivesse o mesmo espírito que Elias tinha. Você nunca receberia a mensagem do irmão Branham se você não tivesse o mesmo espírito que ele tem, que ele teve, que a mensagem tem. Isso te consola, não consola? Por isso que a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador, veja. Você o receberia em João 14,26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, denominação é status. Evangélico é status. Mas crer e seguir a palavra é prova, é luta, é sacrifício, é lágrimas, é sofrimento. Não pense, irmão Valtenes, que você vai se batizar e se fazer se alistar nessa batalha simplesmente para chegar ali fora e dizer: eu sou evangélico. Não, você vai ter o inferno todinho com as armas apontadas contra você. O cristão, a partir do momento que ele decide viver a palavra, ele vai ter que vestir a camisa, vestir a farda
lançar mão da armadura de Deus, porque não vai ser fácil. É luta, é batalha, é tristeza, é abatimento, é abandono. Tem hora que a gente pensa assim, eu não dou conta mais, eu não consigo mais, eu não dou conta, chegou o fim, agora vai explodir mesmo, agora não tem jeito mais não. Mas ainda tem uma munição. Você enfia a mão na capanga e ainda acha um cartucho, e aquele cartucho te livra, te segura, te sustenta. Quando você pensa que acabou, tem mais um. Porque o nosso general não deixa faltar munição para nós. Amém? Mas não é brincadeira, não. Viver a palavra, ser um cristão, cumprir com a mensagem do profeta, não é brincadeira, não. É batalha mesmo. Mas Ele nos deu a fé pura, a fé que tem calibre para resistir essa batalha até o fim e chegar no céu. Amém? Deus vos abençoe. Você quer falar amém bem forte? Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos dando graça para suportar essa palavra. Ah não, se eu deixar de obedecer essa palavra vai ser bem mais fácil para mim. O caminho largo é bem mais fácil, mas esse aqui é estreitinho e vai ficando cada vez mais estreito, que serão pouquíssimos que chegarão no fim dele. Mas eu quero chegar. Você quer chegar? Deus te ajude. Deus nos ajude. Amém, amém. Irmão Haroldo, bom dia, irmão Haroldo, tudo bom? O senhor pode ficar de pé, por favor? Sua esposa veio? Fica de pé. Eles estiveram e não foram anunciados, né? É bom tê-los conosco. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão. Só nos resta ficar de pé nesta hora. Levantar nossas mãos para o céu. Levar isso que nós ouvimos e colocar em prática. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que numa hora dessa, a carne da gente treme também. Porque não é fácil, ó Deus, dizer palavras como foram ditas nesta manhã. Mas aqui não é lugar só de palavras boas, aqueles cultos de gritos, alegrias e tudo. Mas nós sabemos que na hora que somos repreendidos, há dores. Parece que não é bom, mas aquilo vai surtir um grande efeito. Vai surtir vida eterna. Ajuda, Pai. Eu creio que cada um nesta hora, por dentro está dizendo, ajuda-me. Ajude a sair daqui melhor. A viver esse evangelho. Com mais honestidade. Com mais fé. E sabendo, ó Deus, que acima de tudo, eu tenho que ser um sal. Que as pessoas possam olhar em mim e ver Jesus Cristo. Que não haja nenhuma pessoa enferma no nosso meio nesse instante. E que as bênçãos de Abraão recaiam sobre esta igreja, sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde, dando-lhe unção. No precioso nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão.
3h, reunião com o diácono. À noite, a nossa ceia, às 17h30.